E ainda falando sobre eleições 2022, mais uma informação: o empresário João Amoedo desistiu da pré-candidatura à presidência da República pelo Partido Novo nas eleições de 2022. Amoedo e o partido anunciaram a decisão na noite desta quinta-feira. O anúncio ocorre 9 dias após o Novo anunciá-lo como pré-candidato. A legenda disse, em nota, que seguirá trabalhando na construção de uma, aspas, alternativa ao bolsopetismo para 2022. O candidato disse que tomou a decisão após avaliar os acontecimentos subsequentes ao anúncio da minha candidatura. Uma ala do partido é contra a candidatura de Amoedo e apoia o deputado Tiago Mitrô, de Minas Gerais, para a disputa. Volto com você, Fiuza. Não, você vê a consistência do Amoedo, das suas tomadas de decisões, em termos de política pública, né? Eu nem acho que seja, quer dizer, Amoedo desiste de se candidatar. Né? Isso é completamente irrelevante, né? Porque ele poderia ser relevante no cenário político brasileiro e não quis. Quer dizer, não quis, não soube. Né? Ele não tem esta credencial, ele não tem essa virtude. Né? A gente achou que poderia ter, porque era isso que ele está dizendo: vou trabalhar para construir a alternativa ao bolsopetismo. Isso é conversa fiada. O que ele fez até aqui na vida pública, fora o legado, que eu considero um legado que tem valor, ele de fato criou um partido que tem a sua relevância, mas ele, como homem público, como candidato a líder da nação, ele só fez demagogia, ele fez cara de nojo para toda a agenda liberal que ele diz defender. Para mim ficou patente, infelizmente, que é um projeto pessoal. Ele é um homem rico, bem-sucedido, financista, e que, né, interessado em ideias liberais, e se aproximou, mas infelizmente está escasso. Não é só o problema do Amoedo, não, está muito escasso isso no mundo. O espírito público, né? Aquele que vem servir. Isso não sei se ainda vai existir. Então, o problema dele foi esse. Ele mostrou inconsistência total como um possível representante. Ele mostrou falta da palavrinha da moda, empatia com as coisas que se passam no meio das crises. Ele fez como o João Dória, ele fez como aqueles que eram amiguinhos do presidente para se eleger e depois foram para o outro lado, os supostos liberais, todos eles. E alguns até com bons serviços prestados, né? Economistas e tal. Todos se demitiram da sua responsabilidade pública e passaram a fazer esse jardim de infância anti-bolsonarista, fechando os olhos. Não vimos esses personagens apoiar reforma da Previdência, não vimos apoiar reformas do Estado que são urgentes e importantíssimas para o país, e eles poderiam muito bem cooperar dessa maneira, porque foi ou não foi aprovada a reforma da Previdência, né? Não, eles não querem, eles têm um calculinho particular, eles não querem se associar a A e a B para aparecer os salvadores como a via C, né? Então, não tem relevância, infelizmente, no cenário brasileiro. Augusto. Bancada de deputados federais, sobretudo, deu uma lição. Aí ofereceu uma boa lição ao João Amoedo. João Amoedo quis brincar de presidente de partido. Né? Todo partido tem dono, como o Zé Maria vive lembrando, e ele achou que era o dono do Partido Novo. Quando foi entrevistado no Direto ao Ponto o Marcel Van Hatten, ele deixou claro o descontentamento dele com a seguinte atitude do João Amoedo. Ele chegou para a turma, lá para a bancada, e disse: não, nós temos de ser um partido de oposição. E o próprio Van Hatten disse: como de oposição? Vem projetos que são interessantes, são importantes para o Brasil, a gente apoia, sim, e tem apoiado. Os deputados do Partido Novo têm sido coerentes. Eles não usam dinheiro, essas verbas aí para viagens, não usam, dispensam os privilégios ali. Ele próprio, por exemplo, ele não veio com aquela verba para voos, aí 4, né, passagens que eles têm por mês. A Jovem Pan teve de pagar o transporte, o que é normal,
quando alguém vai ser entrevistado e vem de outra cidade. Então, eles têm se comportado bem. E ele disse, nós não vamos aceitar esse tipo de interferência do João Amoedo. E não aceitaram. E o João Amoedo, achando que era o dono do partido, se lançou candidato. Quebrou a cara. Então, eu acho que até agora, os deputados, ou pelo menos a maioria deles, têm sido coerentes. Diga, Zé. Está correndo aí uma imagem dele, né, jocosa, dele tomando um cafezinho num copo pequeno, naquele copo descartável, daqueles que queimam os dedos, né? E dizendo que ele não aguentou o primeiro copo de café num copinho descartável, que desistiu. A campanha política é um negócio meio complicado. Você tem que primeiro convencer o seu partido político, os seus próximos, né? Porque é uma aventura partidária e coletiva. Eu, particularmente, eu gosto da ideia do novo, gosto da ideia de que a política tem que ser oxigenada. Acho que fez muito bem a vinda desses parlamentares do novo e novos parlamentares no sentido geral. Oxigenou, melhorou o Congresso Nacional, sim. Tem muita gente que torce o nariz, dizendo que esses novos aí não entendem de política. Eu desconfio. O que é realmente entender de política. Eu conversei com um líder do governo, ele dizendo, eu recebo propostas que eu não levo ao presidente Jair Bolsonaro de jeito nenhum, porque eu não sou doido. Então, por quê? Porque houve uma mudança na política, né? Os próprios líderes e o general Luiz Eduardo Ramos, que é ministro-chefe da Casa Civil agora, ele não leva ao presidente Jair Bolsonaro certas propostas, não. Não leva. Antigamente levava tudo para o Palácio. Agora não, porque há um filtro pessoal, né? Então, a política oxigenou-se com a presença dos novos. Então, eu acho positivo que empresários, torço para que as pessoas discutam e que entrem na política. O Júnior Amaral, lá de Minas Gerais, me disse que decidiu entrar, ele me disse que decidiu entrar na política ouvindo a gente aqui, viu que era possível discutir e fazer política, e está lá o deputado Júnior Amaral, que faz um trabalho bom. Então, eu acho legal, acho bom que a política seja oxigenada assim. Eu acho que ele devia insistir na candidatura, um a mais é sempre bom.